tão feliz aí com a sua presença. É muito bom nós estarmos juntos, queridos. Eu, às vezes, fico com receio, sinceramente, dessa nossa geração e as próximas que vierem aí não ter esse privilégio de estar junto com tudo isso que anda acontecendo na nossa sociedade. Então, nós estarmos juntos é um privilégio enorme, querido. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Vamos pregar numa mensagem muito conhecida. Na verdade, olhar algumas coisas, alguns aspectos dessa passagem tão conhecida, e Deus certamente estará falando ao seu coração. Nós estamos aí falando sobre o ministério de Jesus, falando sobre a pessoa de Jesus, vários domingos já, e hoje ainda continuamos nesse foco. Depois dessa sequência de mensagens, nós vamos estar falando da importância de como entender o Antigo Testamento com o Novo, a junção entre o Antigo e o Novo. Nós vamos estar fazendo também uma sequência de mensagens sobre isso, mas hoje continuando ainda falando sobre o ministério de Jesus. Lucas capítulo 15, o versículo 11 e o versículo 31. E como título dessa mensagem, eu queria que você começasse já a refletir sobre isso. Eu sou filho ou sou apenas servo? Esse é o título da mensagem de hoje. Eu queria que você refletisse sobre essa pergunta. E diz assim a mensagem do Senhor, Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O versículo 31, ele diz: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Pode assentar, querido. Quando a gente começa a pensar em Lucas capítulo 15, nós olhamos logo as 3 parábolas. Aqui ele fala da ovelha perdida, aqui ele fala da moeda perdida e aqui ele fala do filho perdido. Nessa noite eu quero pensar no filho e que a gente comece a pensar que o título, o nome que se dá a alguma pessoa ou alguém, caracteriza os seus direitos e caracteriza os seus deveres. Por exemplo, quando nós chegamos numa família, você logo quer saber quem é o pai, quem é a mãe. Ao chegar na casa do João e da Nilzete, a gente identifica quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem é a filha. A gente identifica logo a Emanuele e a gente já entende logo isso. Ao chegar num trabalho, a gente quer conhecer quem é o dono dessa fábrica, porque a gente sabe que ele manda. Quem é o chefe do setor? Quem são os funcionários? Quem é o colaborador? Ao chegar na sociedade, se a gente conhece o vereador, a gente sabe que ele tem um poder e que pelo seu nome ele tem um certo respeito. E se é um prefeito, a coisa aumenta mais. Se é um governador, mais ainda. Se é um presidente, mais ainda. Então o nome, o título que essa pessoa leva está junto com isso, os seus direitos, aquilo que ele tem direito, aquilo que ele tem acesso, aquilo que é dele por causa daquele nome, por causa daquele título. Mas também isso vai conferir para ele deveres. O que é que ele precisa fazer? O que é que ele precisa ajustar e cumprir por causa daquele nome que ele tem? E essa questão de ser servo e de ser filho é muito interessante. Quando eu digo você é filho ou apenas servo, não é porque o servo não é importante. Não é porque ser servo é algo fraco, é algo que não tem importância alguma. Não, não é isso. É porque que às vezes nós nos limitamos a ser apenas uma coisa. E se a gente se limita a ser apenas uma coisa, a gente deixa de desfrutar outras coisas que aquele outro título, que aquele outra função nos dá direito. E talvez muitos de nós, em nossas igrejas, você que me ouve nas redes sociais também,
Não me dirigindo só a metodista wesleyana e a irmãos também de outras denominações aqui. Mas talvez durante muito tempo, queridos, nós tomamos apenas a posição de servo. E isso é lindo, é maravilhoso, porque a gente tem o prazer em servir. A gente tem prazer em dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele está no controle da nossa vida, que nós temos um prazer de se dobrar diante dEle e fazer tudo. Isso realmente é maravilhoso, ter o Senhor, ter Jeová, Jesus, Ele como o nosso Senhor. Isso é muito bom. Só que a Bíblia chega a dizer, em alguns momentos, Jesus diz assim: eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Sabe uma coisa? Porque o servo, ele é limitado. O servo, ele vai até um certo ponto. Você quer ver uma coisa? Durante o dia, o filho tem seus compromissos. O servo também tem os seus compromissos. Mas na hora de almoçar, na hora de dormir, na hora da reunião familiar, você vai ver a diferença. Porque o servo, ele tem o local dele. O filho não. O filho está na mesa junto com o pai. E talvez durante muito tempo a gente se contentou só em ser servo, querido. Você entende agora por que eu estou frisando só servo? Não porque é pouco, mas é porque Deus quer algo maior para a gente. Deus quer algo muito maior. Ele disse, olha, Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos. E João 14 vem dizendo: Abba, Pai. O Espírito Santo que entrou dentro de nós. Por quê? Porque ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, vocês são filhos e vocês não vão ficar sem um pai, não. O Espírito Santo, o paizinho, o Abba Pai, ele vai entrar dentro de vocês, e a filiação, porque vocês são filhos por adoção. Queridos, Jesus estava numa reunião, reuniu os seus discípulos e falou: eu vou perguntar para eles quem eu sou. Porque eles têm a responsabilidade de ensinar às nações quem eu sou. E será que eles já entenderam quem eu sou? E ele falou: o que estão dizendo por aí? Uns estão dizendo que tu és Jeremias, e outros, João Batista, Elias, um dos profetas, e vocês, que são mais chegados a mim. Você, que até encosta a cabeça no meu ombro, quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, poderia usar tantas palavras, não é isso? Mas veja como ser filho é forte. Ele falou assim: tu é o Cristo. E veio a inspiração, a unção de Deus sobre ele. E falou assim: o Filho do Deus vivo. No batismo, que era o momento tão especial do batismo, Jesus sendo batizado por João, a pomba, como uma pomba, aparece o Espírito Santo e surge a voz de Deus no cenário. E como filho é tão importante esse título, esse nome, essa intimidade, Deus diz então: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ser filho é extraordinário, querido. Conta-se uma história que um homem ganhou uma viagem de navio. E num determinado momento, chegou o momento, o navio foi mar adentro, e chegou o momento do almoço. E o lugar é tão lindo, maravilhoso. E o homem então, como ele tinha ganho essa passagem, ele
tendo dificuldades financeiras, ele comprou muitos biscoitos. Alguns ele até pediu doação. Ele levou uma bolsa cheia de biscoitos. E as pessoas foram para o restaurante almoçar. E ele correu para o seu cantinho do seu quarto e começou a comer biscoitos. E depois as pessoas saíram falando: que almoço maravilhoso. Ele cozinha muito bem. E ele abaixava a cabeça e lembrava da diferença entre aquelas pessoas e ele. E isso causou uma certa tristeza. Daqui a pouco passou, porque a viagem era maravilhosa. Tinha várias coisas nesse navio para ele olhar e desfrutar. E chegou a hora do jantar novamente. As pessoas, será que o jantar vai estar tão maravilhoso quanto o almoço? E as pessoas corriam para jantar e saíam de lá maravilhadas por aquele cuidado todo. Mas e aquele homem ia para o cantinho comer biscoito. Isso aconteceu vários e vários dias durante aquela viagem. Até que no último dia ele já enjoado de tanto comer biscoito. A viagem estava maravilhosa, mas comer biscoito durante 1, 2 semanas não deve ser tão bom assim, né, gente? E ele então resolveu desabafar com uma pessoa. Ele falou: olha, eu vou desabafar com você, mas por favor, fique entre nós aqui. Estou enjoado assim já. Pô, mas por quê? A comida daqui é tão boa? Não, eu não posso ir lá no restaurante. Mas por que você não pode? Aí ele falou: não, porque eu ganhei essa passagem. Deixa eu ver a sua passagem. E quando olhou, na passagem dele, tinha direito a todas as refeições. Querido, muitas vezes acontece isso com a gente na casa do Senhor também. A gente tem direito a muitas coisas. E a gente não desfruta de tudo que Deus tem dado de bom para a gente. A Bíblia diz que nós temos que ter uma vida e vida em abundância. É muita vida, querido. Ah, não, quando eu chegar no céu, eu vou desfrutar de tudo isso, porque lá não tem choro, não tem ranger de dente, não tem pranto, não tem nada disso, não. As lutas, como foi dito aqui, é isso mesmo, vai acontecer mesmo. É desse jeito mesmo, ele avisou. No mundo tereis aflições. Mas que bom, irmã Vilma, aí o versículo não parou aí. Oh, meu Deus. O versículo final termina: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, querido, quando a gente tem um bom ânimo, quando a gente olha para as dificuldades e a gente sabe que aquele que está em nós é mais forte do que está no mundo, a gente olha e despreza, sabe? E não aumenta o gigante. Por isso que Davi não viu o gigante. Quem é esse incircunciso? Quem é esse idiota? É isso aí. Davi olhou com desprezo. A gente precisa olhar com esse desprezo para os nossos problemas. E não maximizar ele, aumentar ele de tal forma a temer e ficar pequenininho diante da dificuldade. Não. Essa parábola começa com Jesus, com a visão de Jesus. Jesus conta a história dizendo: um certo homem, ele tinha 2 filhos. Na visão de Jesus e na visão do pai, eram 2 filhos. E ele não começa dizendo ele gostava mais de um, ele amava mais um do que o outro, ele tinha prazer em mais um do que o outro, não. Jesus diz, ele tinha 2 filhos. Só que o grande problema é como nós nos sentimos nessa situação. O filho que saiu de casa, que era o filho pródigo, ou seja, o filho mais novo, ele tem uma atitude muito interessante. Ele está errado, o coração dele se tornou mundano, mas ele tem consciência que é filho. Porque ele pede a herança, querido. Ele tem consciência de quem ele é. Ele sabe dos seus direitos. Ele sabe quem é o seu pai. E quando ele falha nesse ponto de olhar, ele sabe quem ele é, mas ele falha ao desejar antecipar tudo.
depois ele vai para o mundo, e o pai também sabe quem ele é e lhe dá a herança, sabe que ele é filho e que tem direito à herança. É interessante a gente olhar também o pensamento do outro filho, o filho mais velho, o primogênito. Esse não sabia quem ele era na verdade, porque ele só se via como servo. Quando ele sai e o irmão já retornou se arrependendo, ele pergunta: o que está acontecendo? Querido, entenda uma coisa. As nossas dúvidas, o nosso relacionamento tem que ser com o pai. Ele, como é servo, se sente como servo. Quando a dúvida chega, o que está acontecendo aí em casa? Pai, papai, o que está acontecendo aqui em casa? Ele é filho. Ele tem que se relacionar com o pai. Ele tem que perguntar para o pai: ô pai, ô papai, o que está acontecendo aqui em casa? Que festa é essa? Não, não. Ele se sente como servo, então ele vai se relacionar por baixo. Pergunta para o outro servo: o que está acontecendo aí? O teu pai, o teu irmão voltou. E o teu pai matou um bezerro aí para fazer uma festa. E ele então vai questionar como servo. Ele vai questionar o pai como servo. E ele diz: eu sempre te servi. Eu sou servo. E tu nunca me deste isso. Porque ele é servo, mas ele não se sentia como filho. O pai então vai se dirigir para ele e disse: filho, coloca ele no lugar dele, você é meu filho. Lembra, Jesus disse que o pai tinha 2 filhos. E disse: filho, tu sempre está comigo. Todas as coisas que são minhas te pertencem, são tuas também. E é interessante, ele não tinha essa consciência, querido, ele só pensava em servir. Porque é interessante quando a gente olha a diferença entre o servo e o filho, o sentimento é muito interessante, porque o servo fala só dos deveres. A gente chega aqui, tem que pegar na bateria, tem que pegar no violão, tem que assumir o altar, precisa estar aqui nos cultos, não é isso? Operando a mesa de som, ajudando dentro das possibilidades, como foi dito, juntos nós somos mais fortes. Essa é a função do servo. Mas o filho tem direitos, querido. Aleluia. Então, se nós chegarmos aqui com apenas esse coração, com esse sentimento de ser servo, eu vou lá porque eu quero servir a Deus. Eu vou lá porque eu tenho que adorar a Deus, eu sou adorador. Fica um peso em cima de nós como fosse na lei, como fosse uma coisa obrigada, como uma coisa pesada. Mas não, eu vim aqui porque eu vim desfrutar da presença dEle, da presença do Espírito Santo, porque enquanto eu estou adorando a Ele, há uma presença, há uma unção maravilhosa e há uma comunhão entre nós que somos família. A mesa está sendo servida e nós, como filhos de Deus, estamos à mesa pegando a bênção de Deus, do Pai. Porque nós somos filhos, querido. O servo, ele tem valor pelo que faz. Tocou o violão, tem valor. Está aqui no altar, tem valor. Pegou na bateria, tem valor. Cantou, tem valor. Deu testemunho, deu valor. Veio na igreja, tem valor. É o que faz. O filho não, querido, é mais além. O filho tem valor pelo que ele é. Você é filho.
Você é filha de Deus. Você está entendendo? A gente não é só servo. Não apenas servo. Filho de Deus. O DNA de Jesus. O sangue de Jesus. Filhos por adoção. Tem que ter um documento para provar que é pai. Está aqui, ó. João 1,12. Ele nos recebeu. E ele nos chama de filho, porque João falou: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo. Aleluia! O advogado por excelência, que não entra acusando, mas entra nos defendendo, porque ele sabe que tem direito. Eles são justificados pela fé, são filhos. O filho tem valor. O servo se preocupa com o trabalho. O servo se preocupa em trabalhar. O filho se preocupa em se relacionar. O filho pródigo certamente tinha um relacionamento com o pai, querido, a ponto de chegar e pedir herança. Certamente era mais presente em sua casa, enquanto que o filho primogênito, o filho mais velho, vivia mais no campo e não tinha tanto relacionamento com seu pai. Eu quero, no bom sentido da palavra, chamar a sua atenção para isso hoje. Você é filho ou apenas servo? Como que está o seu relacionamento com Deus? Não é o relacionamento com a igreja, não é isso, não. Porque talvez a gente frequente todos os cultos. Talvez a gente tenha até um destaque aqui, uma função que entra mais no foco. Não é isso. Você que me ouve, me assiste pelas redes sociais, não é isso. Como é que está o seu relacionamento? Você está se sentindo como filho de Deus? Ou você vê Deus uma distância muito grande? Não, Ele está lá no céu. Os anjos adoram Ele e eu estou aqui tão longe na terra. Ele deve estar muito ocupado, sem coisas, com 1000 coisas para resolver, e talvez Ele nem esteja lembrando de mim. Qual é o teu sentimento com relação a você e o seu pai? Como é que está o seu relacionamento com você e Deus? É só você agora, para você refletir. Essa mensagem tem um propósito: aumentar a sua intimidade com Deus, para que você venha compreender os seus direitos, não só os seus deveres. Isso aí a gente já sabe. Toda hora tem alguém cobrando a gente, toda hora tem alguém, não é isso, lembrando a gente dos nossos afazeres aqui em casa, né, Márcia? No trabalho, em todo lugar tem alguém dizendo pra gente o que a gente precisa fazer. Mas e os nossos direitos, as nossas leis, não é isso, do país? A gente não conhece as nossas leis direito, e talvez na casa do Senhor a gente às vezes se esqueça. Os dois filhos têm sentimentos diferentes. É interessante a gente olhar e a gente parece que aquele homem que está trabalhando no campo, que é servo e que é um filho que não está transgredindo a lei, ele não está fazendo nada de errado, ele realmente é servo, ele é obediente ao seu pai. Nenhum vizinho pode falar mal dele, porque ele é obediente, ele sai cedo, chega à noite e faz todas as funções que o pai pede. Só que o grande problema é que ele não se sente, não sabe que é filho. A gente não pode viver esse evangelho apenas na lei. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Não, nós temos bênçãos.
Nós temos direitos, nós temos a glória de Deus na nossa vida, porque nós somos filhos, e o céu, o que Ele prometeu para nós, Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também, porque vocês também são filhos. Há uma casa para você, há uma promessa para você, porque você é filho, querido, você é filha. Filha de Deus. Aleluia. Ele nos adotou, irmã Sandra. Ele falou assim: você me pertence. Aleluia. Glória a Deus. Não apenas servos. Não apenas servo, mas também filho. O servo, ele pode até ser substituído, querido. A empresa faz isso. Hoje você serve para fazer a descarga, a carga. Amanhã você está na portaria. Amanhã você se aposenta, eles colocam outro no seu lugar. Ou então tem uma redução de quadro, te mandam embora. Mas o filho é sempre filho, querido. Está lá no registro: pai, fulano de tal. Mãe, fulano de tal. E no seu espiritual está lá o Pai, o Todo-Poderoso Deus. Quando olha lá no livro da vida, no cartório do céu, cadê os meus filhos? Cadê o livro com o nome dos meus filhos? Na hora que abre lá, eu não sei qual página, querido, mas está lá. Nós somos filhos. E na hora que soar a trombeta, ele vai falar o nome dos filhos. E nós seremos chamados, porque temos direito a tudo. Ele morreu na cruz, o Redentor morreu na cruz e disse: Tetelestai. Está consumado. Ele não gritou está consumado, né? Não falou em português. Na língua ele gritou Tetelestai. Está consumado. São meus filhos, têm direito à herança. Eu consegui unir novamente eles a Deus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos esse direito. O servo, ele só pensa em cumprir aquela tarefa e receber o salário de imediato, querido. Talvez o filho pródigo tenha se sentido um pouco assim nesse momento. Já nós, atente para isso, por favor. Já nós podemos até receber a herança agora, querido, muitas coisas agora. Mas ainda que a vida, ou que Deus permita que nem tudo que a gente sonhe, que a gente planeja aconteça, ainda que a nossa vida seja, sabe, com muita dificuldade, a gente olhe para o lado e veja alguém que as coisas fluem, aconteçam com mais facilidade. Alguém, de repente, tenha mais saúde que a gente. Alguém que consiga, de repente, prosperar financeiramente melhor que a gente. Que tenha sucesso mais que a gente. Mas a gente tem certeza de uma coisa. Que o filho, ele herda a herança no final. E Jesus, ele morreu por isso. Por isso que existe o Novo e o Antigo Testamento. Porque testamento fala de morte. Testamento mostra os direitos. E o Antigo Testamento vem mostrando os direitos quando o Messias, o Cristo, iria surgir. E ele surgiu. E veio o Novo Testamento mostrando os nossos direitos. E ele falou assim, Paulo falou em Filipenses 3:20, a nossa pátria
é celestial. Pare para pensar, queridos, nos nossos direitos e tudo que a gente vai conquistar. Quando a gente começa a pensar nas promessas e imaginar que a Bíblia pega as pedras mais preciosas para ilustrar o céu. Ah, é ouro, é prata, é rua de ouro. O que é isso, meu irmão? Para a gente ter um negócio banhado a ouro, o negócio já fica estreito para a gente, tem que mexer bem fundo no bolso, né? No cartão de crédito. Ainda mais uma rua de ouro. A gente fica maravilhado com isso. Só que o negócio é tão mais além que a Bíblia fala aquilo que os olhos não viram. Eu já vi ouro. Opa, então o negócio é mais... Aquilo que não passou pela mente humana. Aí a Bíblia tem dizendo, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Ele ilustra dessa forma humana, numa linguagem humana, para a gente entender a grandiosidade disso, querido. Só que o que está preparado lá no céu para nós é muito mais que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos filhos. É interessante. O coração do filho pródigo, do filho mais novo, ele sabe a importância da filiação, de ser filho e ser servo. Ele tem um coração mais ensinável. E ele então, ao se arrepender, ele estava lá e sofreu várias coisas. Ele então pensa assim, eu pequei contra o céu, contra Deus, contra a terra, eu pequei também com meu pai, os dois pais. Ele tem essa noção e ele fala, olha só, querido, eu não sou digno de ser chamado filho. Não mereço. Olha a visão, querido. Eu aprontei demais, eu pedi a herança. Entenda uma coisa, querido, para o judeu, na cultura judaica, um filho que pedia a herança do seu pai. Entenda bem uma coisa, o filho só herda quando o pai morre. O filho, quando pede a herança ao seu pai, na cultura judaica, ele estava matando o seu pai e acabando com o vínculo entre pai e filho. Ele sabia disso. Agora entenda uma coisa, Jesus está pregando com auditório, querido. Ele está contando essa história para os judeus, para os fariseus, para os saduceus. Ele tem um propósito com tudo isso. Então o filho pródigo sabe que dentro da cultura judaica, o sepultamento dele já foi feito. Ele já não é mais filho, ele não tem direito. Ele já recebeu a herança, ele não tem direito legal. Não. Nenhum advogado, por melhor que fosse, ao voltar e pleiteasse, fizesse o melhor discurso, conseguiria fazer ele ter direito a outra parte da herança. Não. Ele já tinha sido morto, enterrado. Na verdade, o filho corrigindo. Só que ali entra a graça. Jesus estava pregando para um monte de pessoas com coração duro. E ele queria mostrar. Existe a graça. Existe o amor. Existe o perdão. Acima da lei. Porque Gálatas 4, 6 e 7 fala sobre isso. Fala que nós não somos servos. Ei, não somos servos da lei.
mas nós fomos libertos pela graça em Cristo Jesus. Então a lei é importante para ser servo, para servir. Só que nós estamos na graça e nós somos filhos. E aí Jeremias já entendeu isso lá atrás. Ele disse: a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Ninguém aqui é salvo, ninguém aqui é membro desta igreja ou de uma outra denominação porque faz, porque é bom, não. Porque Jesus é maravilhoso e Ele é pela graça. Ele diz: não se glorie o homem nas suas obras, não é isso? Porque tudo é pelo sacrifício que Ele fez na cruz, nos tornando filhos de Deus. O Pai não muda, querido, entenda isso. Nós é que mudamos. A Bíblia diz que aquele que vem à minha mão, Deus falando, né? De maneira alguma eu lançarei fora. Ele não lança fora. O dom que Ele te deu e que Ele te dá, está aqui dentro, querido. Ele não sai recolhendo porque a gente errou. Somos nós que deixamos parar de fluir os nossos direitos de estar na presença do Senhor. O filho, então, ao reconhecer, ele chega para o pai: pai, me coloca como um dos teus servos. Olha, ele sabe a diferença, ele sabe... Eu pequei contra Deus e a lei judaica, eu já estou morto. Mas só de eu estar perto do meu pai, como aquela mulher que fala, só uma migalha que cai da mesa, eu sou uma cachorrinha mesmo. Está muito bom. Eu quero ficar aqui perto do Senhor, mesmo como servo, mas eu quero ficar aqui perto, que aqui é o meu lugar, eu reconheço que aqui é o meu lugar. Então o pai cheio de... Olha os judeus, querido, olha o auditório de Jesus, cheio de leis, cheio de regras, cheio de dogmas, cheio de cara feia, igual a minha assim, né? E Jesus fala, mostrando o amor do Pai. O Pai, então, o abraça, recebe ele como filho. Poderia ter colocado como servo, seria justo dentro da lei, não estava errado em coisa alguma, mas recebe ele como filho e honra ele mais ainda, querido, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Coloca um anel no dedo dele, coloca sandálias novas, coloca roupagem nova, mata o bezerro, faz uma festa, e ele volta de uma forma extraordinária ao seio da família, porque ele entende, ele me recebeu como filho, eu voltei a ser filho novamente, porque ser servo é maravilhoso. Agora precisamos também entender que somos filhos. Vamos louvar a Deus, Diácono Zé. Aleluia. Nós somos servos e filhos de Deus. Você conhece? Louva a Deus conosco aí. Eu saí por esse mundo a procurar um lugar onde a liberdade eu pudesse encontrar. Cada passo que eu dava, cada instante que eu passava, eu ouvia uma voz a me chamar. Volta,
filho lá ainda é seu. Volta, filho meu. Volta, filho meu. Volta, meu filho. Filho lá ainda é seu. E tua ida prosseguia pela estrada lei, à procura de uma vida melhor, mas que o mundo não tem. Para o alto eu não olhava, eu andava sem pensar, e sempre aquela voz tão meiga a me chamar. Volta, filho meu. Volta, filho meu. Volta, meu filho. Filho lá ainda é seu. Volta, filho meu. Volta, filho meu. Volta, meu filho. Filho lá ainda é seu. Já cansado de sofrer ao lado teu, estava meu pai de braços abertos a me esperar. Aleluia, glória a Deus. Lá no céu encantou um lindo hino de louvor por um filho que estava perdido e ao lar voltou. Volta, filho meu. Volta, filho meu. Volta, meu filho. Filho lá ainda é seu. Volta, filho meu. Volta, filho meu. Volta, meu filho. Filho lá ainda é seu. Volta, meu filho. Filho lá ainda é seu. Volta, meu filho. Filho lá ainda é seu. Aleluia, glória a Deus. Volta, meu filho, porque o lar ainda é seu. Glória a Deus. Que possamos hoje, queridos, refletir sobre o exemplo dos dois filhos. Na visão do pai, eram dois filhos. Mas na visão do filho, um se via como servo e apenas um que se via como filho, outrora deixou, não é isso, a sua casa, mas ele nunca deixou de ser filho. O pai sempre o esperou de braços abertos. Muitas vezes nós fazemos como Marta e Maria, não é isso? Cuidar da casa é muito importante. Fazer as refeições para os discípulos é importantíssimo para Jesus. Mas ao momento de Marta ficou aborrecida. E muitas vezes, dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma igreja, com os mesmos ensinamentos, com o mesmo pai, às vezes os filhos têm postura diferente. Que hoje, você que me ouve pelas redes sociais, que nós aqui que estamos aqui na igreja, possamos tomar a postura de filho. Continuar também sendo servos, mas sabendo que a gente está num nível muito maior, porque a gente é filho. Eu quero terminar orando pela sua vida. Se você puder se colocar em pé, eu quero orar por você, pela sua vida espiritual, para que Deus
te dê forças para que nada pare você, para que você vá rompendo em direção àquilo que Deus traçou para você. Não deixe nada parar você, nem ninguém parar você, porque você é filho. Jesus, como filho de Deus, não deixou ninguém parar. Pedro falou com ele: mestre, se compadeça de você, não vá a Jerusalém, eles vão te matar ali na cruz. Ele falou: você não sabe o que está dizendo, rapaz. Não deixe que palavras contrárias parem você, os seus sonhos, o seu objetivo, aonde você tem que chegar, aonde Deus quer que você chegue. Não deixe que nada pare você, nada, entenda? Nenhuma circunstância. Não olhe a circunstância, como diz o hino. Você vive por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e prova das coisas que se esperam. Não viva como o mundo vive por vista. Vê a dificuldade, vê o problema, vê isso, vê aquilo. Nós não, nós vivemos por fé. E é por essa fé que nós somos justificados e nos tornamos filhos. Ore comigo, por favor, mas se concentre na sua vida. Depois de ouvir essa mensagem, entenda o que Deus quer para você. E deixe que o Espírito Santo continue falando ao seu coração no mais profundo. Renove a sua aliança, renove os sonhos, os propósitos na sua vida, em todas as áreas. Nosso Deus, nosso Pai, eu oro pela tua igreja nesse momento. Senhor, eu também acrescento essa oração às pessoas que estão, Senhor, me acompanhando nesse momento pelas redes sociais, ou que vão ouvir a mensagem depois que ela for também colocada no YouTube. Meu Deus, também eu oro também para as pessoas que não estão podendo vir à igreja. Eu não sei a razão, mas o Senhor sabe. Não cabe a mim condenar, não cabe a mim julgar, não cabe a mim apontar. A mim cabe estender a mão e ajudar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, não deixe, Senhor, que deixe de viver as riquezas, Deus, as maravilhas, Senhor, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida de paz. O Senhor falou que o Senhor é o príncipe da paz, Senhor. E às vezes nós estamos nos meio de uma guerra terrível, Senhor. O Senhor disse que o Senhor é amor. E às vezes no nosso coração começa a entrar tantos sentimentos contrários a isso. Senhor, não, Pai. Nos ajude a vencer isso, meu Deus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o autor e o consumador da fé. E às vezes dúvidas, Senhor. Nós estamos indo muito bem na nossa caminhada e nós paramos, nós retrocedemos. E a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naquele que volta atrás e que tira a mão do arado, Senhor. Então aumenta a nossa fé nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, às vezes a longanimidade, o ânimo vai embora e a gente fica fraco, a nossa resiliência some, a gente fica frágil, abatido. Ó Senhor, mas a tua palavra diz que o choro ele pode durar até uma noite, mas que a alegria ela vem de manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, fortaleça a nossa vida, Pai querido, com o escudo da fé, com as armas, Senhor, espirituais, para que nós possamos resistir os dias maus e para que, assim como homens que sobreviveram, Senhor, a circunstâncias difíceis, não negaram o teu nome, não negaram a fé, mas permaneceram firmes e constantes na tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver de acordo com o teu Espírito Santo. Ensina-nos a viver uma vida de filho, uma vida que tenha comunhão com o Senhor, com o Pai. Não basta, Senhor, apenas ter comunhão com a igreja, porque a igreja não vai levar ninguém para o céu. Quem leva para o céu é o Pai. Então nos ensina, Senhor, a ter comunhão com o Senhor dia a dia. Nessa correria da pós-modernidade, nos ensina a ter momentos de oração, a momentos de comunhão, que nós possamos sentar à mesa com o Senhor para palestrar e para alimentar, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Meu Deus, nos ensina verdadeiramente a não ser, Senhor, simplesmente religiosos que têm um nome a zelar,
mas que nós possamos ter um ser a zelar, porque nós somos filhos do Senhor. Pai, nos ensine, Pai. Oh, Senhor amado, nos ensine, Senhor. Nós queremos te agradecer no nome de Jesus. Você aplauda o Senhor por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode assentar, querido. Glória a Deus.